Entra no ar a voz do Evangelho. Eu, nesta noite, eu quero refletir Romanos, capítulo de número 7, versículos 17 e 18. Eu quero colocar um título: um homem que vivia num conflito interior, ou seja, dentro dele. Um homem que vivia num conflito interior, dentro dele. Leamos a palavra do Senhor. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Já conseguiram detectar quem é este homem? Já conseguiram certificar quem é este homem? Já conseguiram entender a leitura? Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi Jesus, foi o último dos apóstolos, o apóstolo Paulo. Paulo, ao lermos essa leitura, ele tinha um conflito dentro dele. Foi o que mais falou sobre a graça. Aí nós ficamos assim um tanto boquiaberto, perplexos, e nos perguntamos, mas logo Paulo? Sim, Paulo. Um homem comum igual a mim, igual a vocês. Porque todos os homens que vivenciaram de Gênesis e Apocalipse, porque o último homem de Apocalipse foi João Evangelista, que morreu com quase 100 anos. Recebeu aquela revelação do Senhor Jesus Cristo. Mas todos eles, exceto Jesus, que veio como carne. Deus tem carne para sentir as dores dos homens, os problemas dos homens. Então Paulo, ele deixa bem claro aqui que ele não era santarrão. Ele tinha as suas debilidades. Ele tinha os seus defeitos. Sim, tinha as suas qualidades. Foi o que mais pregou sobre a graça. Isso é facto, é verídico. Mas ele tinha um conflito dentro dele. Então ele diz aqui, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ele não diz aqui que ele era bonzinho, não. O pecado estava sempre entranhado nele. O pecado estava sempre dentro dele. Mas, contudo, ele procurava se esforçar-se. Ele não tinha vontade de pecar. Mas alguma coisa o impulsionava a
querer fazer o errado. E às vezes nós, homens mortais, vivenciamos isso também. Mas não é por causa disso que vamos ficar tropegando no pecado, errando no pecado. Não, nós temos que nos esforçar. É o que Paulo tenta transmitir aqui. Ele diz aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei, ele foca muito sobre a lei. Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Vendido sobre o pecado. Ele também era escravo do pecado. Ainda que ele não cometesse o pecado. Mas, contudo, ele era escravo do pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Ele não aprovava. Aqui não diz alguma coisa que ele cometia, ou que ele fazia. Aqui não diz. Mas ele relata essas coisas. Ele não passa a mão na cabeça dele, não. Davi, quando pecou com Betseba, que Deus tocou lá o profeta Natan, Natan chegou meio lá com medo, meio assim, meio assado, coisa e tal, e foi cortando, até que chegou na ferida de Davi. Deus não passou a mão na cabeça de Davi. Era o segundo coração de Deus, era o homem de Deus. Mas Deus não passou a mão na cabeça de Davi, usou o próprio Natan para falar, você é o homem. Ele caiu por terra. Ele reconheceu que errou, que pecou. Então, Paulo, ele é muito sincero. Ele é aquele abre o livro, ele é aquele abre o coração, é aquele abre a letra. E vai dizer aqui, porque eu faço, não aprovo. Ele não aprovava. Então, meu querido, meu irmão, você que está do outro lado, não podemos aprovar o erro. Temos que desaprovar o erro que muitas das vezes quer aflorar dentro de nós, o pecado que quer aflorar dentro de mim, de você, dentro de nós. É o que Paulo está dizendo aqui. E se faço o que não quero, consinto que com a lei que é boa. Ele agora aqui está falando, a lei é boa. Mas ele está falando sobre a lei de Deus. A lei de Deus. A lei de Deus, a palavra, a leitura, ao contrário, ela nos esclarece aonde nós estamos tropegando, aonde nós estamos desviando, descambando para a direita, para a esquerda. Quando fala lei aqui, é a palavra, é as escrituras. É a graça também, que está inserida aqui. É o favor imerecido. E ele vai dizer, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O pecado estava sempre habitando nele. Porque somos pessoas falhas, somos pessoas errantes, somos mortais. A gente sabe quando a gente nunca vai pecar? Sabe quando? O dia que estivermos na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor nos levar para a eternidade. Sim, lá nós não vamos pecar, porque lá na eternidade com o Senhor não entra pecado. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, não tem santarrão. Não tem santarrão. Não tem crente 100%. Ou cristão 100%. Porque eu sei que em mim, isto é, da minha carne, não habita bem algum.
E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O querer sempre está nele. A gente sempre, por muito que nós afloramos às vezes o erro, o pecado, nós temos dentro de nós queremos fazer o certo, queremos realizar as coisas boas, o bem. É o que Paulo está dizendo aqui. Então havia um conflito, uma luta, uma batalha dentro de Paulo. Paulo viveu ali no trânsito ali de Roma. Paulo certamente viu coisas ali naquele Império Romano, naquela sua época, coisas do ar que se contar talvez ninguém vai acreditar, mas Paulo viu, Paulo vivenciou ali o Império Romano, ali era coisa mesmo. Só Deus é que sabe. Como no dia de hoje, o pecado rolava ali. As coisas erradas, muitas coisas erradas rolavam ali no Império Romano, como nos dias de hoje. Então ele vai dizer aqui: com efeito, o querer está em mim. O querer. Mas não consigo realizar o bem. Ele sempre tinha força de vontade. Ele sempre tinha força de vontade. Mas ele vai dizer aqui também no 24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele mesmo se tinha como desgraçado, um homem de dó. Ele diz aqui: desgraçado, indigno, homem de dó que sou. Ele está dizendo aqui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele vai dizer no 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Ele não está dizendo a lei dos homens, mas com a carne, a lei do pecado. É o que Paulo está dizendo aqui. No 21 ele também diz o seguinte, né? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, Paulo, ele vivenciou esse conflito dentro dele. Quantos de nós não vivenciamos esse conflito dentro de nós? Mas nós temos que procurar a melhorar. Procurar a sermos bons cristãos, bons servos de Deus, para que nós não venhamos a ficar errando. Porque errar, todos os dias, 24 horas por dia, nós vamos errar. Esta é a verdade. Não existe santarrão. Não existe. Porque santo só Deus. Santo só Deus. Não existe santarrão. Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo que ele era santo. Não. Ele tinha um conflito dentro dele. Amém? Que nesta noite nós possamos, ainda que vivenciemos o conflito dentro de nós, mas que nós possamos sempre procurar realizar, procurar fazer o bem, na graça e no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém!